Olá, bom dia, tudo bem, irmãos, irmãs, queridos, aqueles que estão conosco? Que privilégio poder nos reunir, podermos crescer, avançar. Eu quero dizer para você que para mim tem sido um privilégio, uma alegria poder estar com você a cada manhã. Eu tenho crescido bastante e eu me sinto muito bem em colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho certeza que você está experimentando isso também, não é verdade? Hoje nós vamos avançar no nosso estudo. A proposta da nossa jornada é nós buscarmos mais intimidade com Deus. E nós estamos estudando um manual que fala a respeito dos princípios de relacionamentos de Jesus. Que ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, tá bom? Então o foco do estudo é como Jesus fazia para se relacionar. E nós entendemos que quanto mais nós nos relacionarmos com Deus, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, melhor nós vamos nos relacionar com o nosso próximo. Então, é esse o propósito, é esse o entendimento que nós temos, tá? Então, olha, nós estamos estudando como Jesus ele agia, como ele se relacionava com as pessoas, e isso serve de modelo, de exemplo para nós. E hoje nós vamos estudar o capítulo 21, que tem o título A Comunicação que Elimina os Ruídos. Tá? Então vamos ver como que Jesus ele agia nos momentos em que ele passava por dificuldades, ele era muitas vezes criticado, rejeitado, né, acuado. Como Jesus agia? Então nesse capítulo nós vamos procurar entender isso para que nós possamos saber como agir também quando nós passarmos por essa situação. Veja bem, quando Jesus ele era criticado, o que ele fazia? Né? De que forma ele tratava as pessoas? Porque, irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho um pensamento de que não existe esse negócio de crítica construtiva. Na minha mente, eu penso assim: quando alguém vem para você e fala assim, eu quero fazer uma crítica construtiva, ele tá se desculpando para poder, muitas vezes, falar aquilo que ele não teria coragem de dizer se não fosse encoberto com essa capa aí de crítica construtiva. Eu acredito na exortação. Então, por exemplo, se eu vejo que o meu irmão ele fez alguma coisa que ele pode melhorar, e eu sei que ele é uma pessoa que aceita os meus comentários, que é próximo a mim, que ele sabe que eu o amo, que eu quero o melhor para ele. Então, aí sim, eu chego e exorto, eu posso levar uma palavra, mostrar um caminho excelente, um caminho melhor. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de crítica. A gente não pode ter esse pensamento de chamar pecado pelo nome, né, de que a verdade tem que ser dita. Não. Verdade dita sem amor não resolve. Sinceridade sem amor, ela se torna crueldade. Tá bom? Então vamos entrar aqui vamos aprofundar aqui no estudo desse capítulo. Quando Jesus ele era criticado, ele dava uma resposta clara e segura. Tá? Jesus ele não entrava em debate. Ele não tentava provar que a pessoa estava errada. Não, porque quanto mais nós tentamos debater ou tentamos nos explicar, mais dá a impressão de que a afirmação contra nós é verdadeira. Então, os fariseus, né, os escribas ali, os sacerdotes da sinagoga, eles estavam muito enciumados de Jesus, porque Jesus estava arrebatando o coração das multidões, tá? Coisa que eles não conseguiam fazer, e Jesus, de uma maneira simples, ele alcançava os corações. E eles estavam incomodados, e quando você vê alguém tendo sucesso, ou alguém indo bem naquilo que está fazendo, pode ter certeza que sempre vão surgir aqueles que vão ficar enciumados. E a estratégia do inimigo é tentar procurar alguma coisa em você ou alguma falhazinha para ele poder te atacar e te derrubar e destruir aquele ministério, algo maravilhoso que você está fazendo. Quantas pessoas já não abandonaram cargos na igreja, já não desistiram do ministério por conta de críticas de pessoas muitas vezes invejosas, né? Mas hoje eu quero que você se vacine contra isso e fique fortalecido no Senhor.
Tá? Jesus, então, ele foi afrontado pelos fariseus e eles disseram assim, está lá em João 12 a 14 e o versículo 19. Então, lhe perguntaram, onde está o seu pai? Por que que eles perguntaram onde estava o pai de Jesus? Porque eles sabiam que Maria, ela tinha concebido pelo Espírito Santo, que Maria não teve contato com homem algum, que Jesus, ele era e é o Filho de Deus, e eles quiseram então acusar a Jesus, tá? E eles perguntam, onde está o seu pai? Tá? Procuraram alguma coisa para lançar uma mancha em Jesus. Você, como você teria reagido? Como você reage quando alguém cutuca você em algum ponto? Olha só o que Jesus respondeu. Vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesse, também conheceriam meu Pai. Então Jesus ele deu uma resposta clara, firme e não entrou em debate, em contra-atacar, nada disso. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque assim o inimigo ele é muito astuto e sempre que ele causa uma ação, ele já prevê uma reação. Então, por exemplo, se eu cutucar alguém, eu sei que ele vai reagir dessa forma, tá? Então nós temos que quebrar isso. Nós não devemos reagir da maneira como nós queremos, de partir para cima, de ir para a luta. Não, não é assim não, tá? A pessoa criticou, responda de maneira clara, maneira firme e siga em frente. Jesus foi assim que ele fez. Ele deu essa resposta e disse: Olha, vocês não conhecem nem a mim e nem meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês iriam conhecer o meu Pai. Tá? Então Jesus ele agiu dessa forma. Então, queridos, em vez de se rebaixar ao nível dos críticos, diga a verdade. Quando você decide contra-atacar, isso somente confirma a pessoa que o criticou, que ela pode estar certa. A crítica é como goma de mascar. Masca-se por um tempo para ver se há algum gosto de verdade, depois gospe fora. Dê uma resposta clara e segura, em vez de reagir defensivamente. Tá? Então está aqui a resposta, né? Como agir então com as críticas? Né? Aqui ele usa o exemplo da goma de mascar do chiclete. Você mastiga enquanto é doce e depois você lança fora. Ou seja, você analisa a crítica. Se alguém que criticou merece confiança, se o que ela disse tem a ver, tem fundamento. Se tiver, você use aquilo para crescimento e siga em frente. E siga em frente, tá bom? Muito bem. Quando duvidaram de Jesus, o que ele fez? Quando a dúvida era sincera, ele fornecia provas. Nós temos o exemplo aqui de Tomé. Né? Tomé, quando ele estava ausente, Jesus se apresentou aos discípulos. E quando ele chegou, o pessoal comentou com ele, falou: Olha, Jesus esteve aqui. E eu imagino que a dúvida dele foi mais no sentido assim: Puxa, por que eu não estava aqui? E ele então fala: Olha, se eu não ver e não colocar meus dedos lá na cicatriz, na ferida, eu não acredito que era Jesus, tá? E agora então Jesus aparece para ele, tá? E quando Jesus aparece, está lá em João 20, de 26 a 29, Jesus diz assim: Olha, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé então respondeu: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus disse: Porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Então Jesus ele mostrou a prova, tá? Então toda vez, meus queridos, toda e qualquer vez que alguém se aproxima com dúvidas sinceras, o Senhor ele responde. Pode não responder assim, ó, na hora, porque às vezes você não está preparado para ouvir. Mas quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que tinham dúvidas, que buscaram ao Senhor, e aí em algum momento, em algum sermão, ele entende. Fala: agora eu entendi. Tá? Já vi testemunho de outras pessoas, às vezes passando por uma luta, e eles clamam: Senhor, se o Senhor realmente existe, me ajude. E o Senhor se revela na vida da pessoa imediatamente. Então, quando é sincero, o Senhor ele mostrava as provas. Agora, quando era sarcasmo, quando era críticas para ridicularizar, né, quando eram perguntas assim que não eram dúvidas sinceras, o Senhor não respondia, não.
né? Agora, quando era sincero, ele dava a prova. Então, faça isso. Quando alguém tem alguma dúvida e te procura, né, seja sincero, mostre a verdade para a pessoa, tá bom? Tomé, então, quando ele viu o Senhor, ele caiu ajoelhado e disse: Senhor meu e Deus meu. Veja, ele era sincero, né? Quando Cristo era ridicularizado, o que que ele fazia? Ele ficava em silêncio. Ele ficava em silêncio, ele não tentava provar nada. Né? Lá, Isaías 53, verso 7, ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro e como a ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tem comentários, irmãos, que não merecem resposta. Simplesmente deixa para lá. Quando Jesus ele era prensado, ou seja, quando eles imaginavam que estavam colocando Jesus num beco sem saída, o que que Jesus fazia? Jesus, então, ele acendia a luz, né? Ele mostrava uma nova perspectiva. E aqui nos dá o exemplo de Mateus 22, 19 a 22, quando ele foi encurralado aqui por alguns que perguntaram para ele, né? Nós devemos pagar impostos a Roma? Tá? Qual que era o objetivo dessa pergunta? Será que a pessoa estava sendo sincera ou ela queria colocar Jesus num beco sem saída? Porque se Jesus falasse assim, não, vocês não têm que pagar impostos a Roma, ele estava indo contra as leis e eles podiam acusar Jesus de estar levantando motim contra Roma. Se ele fala que tinha que pagar, aí os sacerdotes do templo, as pessoas iriam dizer assim, ó, tá vendo? Ele aceita o jugo romano. Então, do jeito que Jesus fizesse ali, a resposta que ele desse, eles iam usar para incriminá-lo. Só que o Senhor Jesus, em vez de entrar na onda deles, o Senhor então ele mostra um outro caminho. Ele pede então uma moeda, tá? E fala ali e mostra ali um denário e pergunta: de quem é essa imagem, essa inscrição? E eles responderam: é de César. E o Senhor disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retiraram-se. Então veja, Jesus ele não entrou na onda deles, né? Jesus ele procurou outra saída. E quando Jesus era rejeitado, tá? Para gente terminar esse estudo, quando Jesus era rejeitado, o que ele fazia? Será que ele ficava implorando para as pessoas o aceitarem? Será que ele ficava se humilhando? Não. Jesus ele ia para outro lugar, porque ele tinha tanto a fazer e nós também temos tanto a fazer, né, que a gente tem que seguir o exemplo dele, né? Olha, não pense que a rejeição é sempre culpa sua. Tá? Não pense isso. Tem pessoas que às vezes não gostam da gente de graça, né? E o que a gente vai fazer? Vai ficar correndo atrás? Ficar se humilhando até quando? Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não deve ser perseverante na oração. Talvez você está orando pela conversão de um ente querido, de um cônjuge, e isso não é correr atrás. Orar pela pessoa não é correr atrás. Tá? Correr atrás é você ser humilhada constantemente e você continuar, né, fazendo a mesma coisa e continua sendo humilhada. Tá? Então veja, o que Jesus fazia? Ele ia para outro lugar. Tá? Olha só aqui em Mateus 10, 14, ele disse assim: olha, se alguém não os receber e nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Tá? Então não quer, não ouviu, sacuda a poeira dos pés e vá em frente. Tem tantas outras pessoas que querem ouvir o evangelho, né? Quando alguém me pede assim, o senhor pode ir orar por alguém que está enfermo ou alguém que está fraco na fé, eu vou e eu sempre pergunto, irmão, eu estou aqui para orar por você, vim fazer uma visita, você aceita? Se a pessoa aceita, então a paz de Deus entra ali naquela casa. Agora, se a pessoa fala, não, muito obrigado, eu digo assim, ok, eu que agradeço. Aí eu volto, sem problema algum, sem estresse, sem remorso. A pessoa tem o direito de querer ou não. Aí você pode admirar, falar, mas a pessoa não aceitar uma oração, já aconteceu, e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou insistir, vou querer obrigar? Não, eu tenho que respeitar. Então, quando nós somos
nós somos desprezados, rejeitados, a gente deve partir para frente, partir para outra, tá bom? Muito bem, que Deus nos ajude, irmãos, Deus nos abençoe, para que a gente possa receber essas lições e crescermos no relacionamento, né? Que tenhamos força e coragem para avançar sempre. Provérbios 18, 21 diz assim: olha, a morte e a vida estão no poder da língua, né? Então, seja corajoso, né? Aprenda lições, tá? E procure melhorar o seu relacionamento, a sua comunicação a cada dia. Lá na Torre de Babel, quando Deus quis parar aquela construção ali, porque aquilo lá não estava correto, Jesus, o que Deus fez? Ele simplesmente cortou a comunicação, confundiu as línguas e aí ninguém podia se comunicar e parou ali a construção e cada um foi para o seu lado, né? Então nós precisamos crescer nessa área de relacionamento e de comunicação, porque as palavras ela têm poder, tá? Você já se apercebeu do poder que tem para encorajar uma pessoa com as simples palavras bom trabalho, sinto muito, por favor, me perdoe, eu amo você, tá? Então veja que nas palavras há poder, tá bom? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, que nós possamos seguir os princípios de relacionamento de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado pelas dicas que o Senhor nos dá. Muitas vezes as pessoas imaginam que ser cristão é ser bobo, e não é verdade, né? Aqui nós podemos aprender como o Senhor agia quando o Senhor enfrentava esses tipos de situações desagradáveis. Obrigado pela lição, obrigado pelo seu amor e cuidado para com o teu povo. Abençoe e continue abençoando a nossa jornada, cada um que está participando. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Ok, um bom dia para você, tá? Que Deus te abençoe. Vamos juntos continuar firmes e amanhã estaremos novamente, né, para continuarmos a nossa jornada. Um grande abraço, fique com Deus.